Isso. Então, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, boa noite. É um prazer estar recebendo os irmãos aqui para mais esse estudo, para esse bate-papo e essa leitura bíblica, né? Principalmente hoje nós vamos fazer a leitura dos testemunhos das pessoas no passado, como eles alcançaram a salvação através da fé. A fé é o quê? Na promessa. Essa arca aqui era a promessa que viria o Messias. Então eles eram salvos porque eles creram na promessa. Hoje, nós não vamos crer mais na promessa, porque a promessa já veio. Hoje nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Os antigos, eles criam na promessa que Deus iria salvá-los, iria mandar o Messias, né? Então, hoje nós temos esse Jesus Cristo conosco, né? Esse que é o nosso Messias, o nosso Salvador. E nós vamos começar aqui o estudo. Eu vou botar aqui na tela, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para a gente ver aqui. Cadê? Opa! Ele até saiu aqui. Vamos ver. Cadê? Estava aqui tudo direitinho na tela, mas já desconfigurou. Aqui, lá para o final. Depois nós vamos falar um pouquinho. Irmão, mas é muito bonito esse livro de Hebreus. Eu sabia que quando nós fôssemos começar esse livro de Hebreus, Satanás ia se levantar tanto. Porque isso aqui, Satanás tem o maior pavor de você abrir o livro de Hebreus para mostrar para as pessoas. Ele está exatamente nesse momento que nós estamos vivendo agora, dizendo o seguinte: olha, não vão voltar para o pacto antigo. Não vamos voltar para o pacto antigo. Jesus Cristo é o novo pacto, é a nova aliança. E o povo está todo voltando agora, gente, para o antigo pacto, uma coisa assim vergonhosa. Nós já temos a promessa cumprida, agora as pessoas estão lá crendo na promessa. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com os irmãos, adicionar. Deixa eu ver aqui se outra tela aqui dá para eu fazer melhor. Tem essas outras telas que eu vou mostrar para os irmãos. Não, essa aqui não. Essa aqui, acho que não, essa tela aqui. Essa aqui eu vou tirar o Skype. Tela aqui. Deixa eu adicionar. Já vai dar para a gente acompanhar. Irmãos, se vocês estiverem com a Bíblia na mão, a mão, né? Os irmãos acompanhem, por favor, enquanto nós vamos mostrar aqui esse maravilhoso livro que Deus tem nos dado, né, aqui para a gente. Mas, irmãos, eu não consigo entender. Eu sei que na Bíblia isso ia acontecer. Como eles colocaram Jesus Cristo de lado? A promessa da aliança que Jesus mandou, eles botaram de lado Jesus. Voltaram para coisa antiga, gente. Uma coisa assim absurda, irracional, totalmente irracional. Não tem nada que você justifique isso. Uma coisa assim diabólica. Você está com tudo pronto, o plano de Deus confirmado, como ele prometeu, Jesus o Salvador. No passado, você era salvo pela fé na promessa, né? A promessa da arca, né? Que Deus tinha mandado, e você era salvo.
Agora, você é salvo em Cristo Jesus, gente. Como é que você pode deixar um plano perfeito que Deus fez, agora voltar para o plano anterior? Então, nós vamos mostrar aqui, nós, né, hebreus, como as pessoas eram salvas, mediante a fé, pela fé. Mas Jesus não tinha nascido, mas Jesus já existia, ele estava no céu. E Hebreus fala, não é? Que ele lutou lá contra Satanás e jogou Satanás do céu, né? E participou, e quando ele fez o céu, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava com Deus o tempo todo, mas ele não tinha se manifestado. Então Deus disse, ó, Jesus está aqui comigo, o meu filho, o Messias. Vocês vão ficar na promessa, está aqui a arca, ó, vocês vão, Abraão, todas essas gerações, vocês vão ver que eu vou mandar o Messias. Então, por enquanto, vocês vão crendo na promessa. E a promessa veio, que Jesus veio há 2000 anos. Por que nós vamos voltar na promessa? Quando a gente voltar para a promessa, nós estamos negando que Jesus é o Messias. E quem é que nega que Jesus é o Messias? Hein? Quem é que nega que Jesus é o Messias? O anticristo. E é justamente isso que ele está fazendo aí. Tá? Então, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Tá? A natureza da fé, exemplos da fé, tirados do Velho Testamento. Então, nós vamos ver como esse povo, a fé que esse povo tinha, sem ver Jesus Cristo. Eles só criam na promessa que iria chegar o Messias. Então, por que eles estão voltando agora para o Antigo Testamento? Para dizer, olha, Jesus não é o Messias. Nós estamos esperando um outro Messias. Jesus veio, mas não é o Messias, nós estamos esperando o outro. É o anticristo. A palavra de Deus avisa que é assim. Não é? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é muito conhecido, esse versículo, né? Ele é muito divulgado aqui no nosso meio, e é exatamente esse versículo é citado sempre. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele aguardava o Messias, e a prova das coisas que se não veem. E assim que eles estavam aguardando o Messias. Segundo, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, se não existisse a fé na promessa de Deus, eles não seriam salvos. Então eles alcançaram, né, o testemunho. Porque pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? Se a gente não for pela fé, nós não vamos acreditar como é que o mundo foi feito. Né? Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós cremos pela fé que Deus criou o mundo. Né? Nós não vimos lá Deus criando o mundo. E nós vivemos nesse mundo e sabemos que hoje, com a dedução lógica, que ninguém tem capacidade para criar esse mundo, né? Do jeito que está, tão maravilhoso. Né? A gente não consegue, nem as galáxias aí no espaço se perdem, o homem não conseguiu identificar tudo isso. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós cremos hoje que Jesus salva, e nós cremos também na promessa que ele fez que ele vai voltar. Mas não é na promessa que quando ele voltar ele vai nos salvar, não. Nós já somos salvos. Quer dizer, é mais uma promessa que Deus fez que ele iria voltar. É interessante isso, né? De novo, pela fé, Abel, continuando de novo, ele vai falar a palavra fé o tempo todo aqui. Ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel. Então nós vamos ver, irmão, que está começando desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, mostrando como a fé tem progredido aqui até os dias de hoje. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele foi salvo, não é? Mas pela fé. Enoque foi salvo aqui pela fé, né? Na promessa que Deus mandaria Jesus Cristo Messias. Né? 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Então, se você não tiver fé, você não pode adorar a Deus, porque Deus, ele é invisível. Agora, o que faz Satanás? Pega as pessoas aí e começa a dizer que todo mundo é Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo também é muito conhecido. Né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? A maior parte das coisas que nós vamos receber de Deus, algumas a gente recebe aqui na terra, as bênçãos dele. Mas a maior parte que nós temos receber de Deus, as nossas bênçãos são em galardões. Né? É lá no céu. Pela fé, agora que ele vai falar de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro da justiça, segundo a fé. Então, irmão, hoje nós temos Jesus Cristo para a gente depositar nossa fé nele. Agora, se imagina, se hoje é difícil a gente crer que Jesus é o Salvador, você imagina no passado. Era muito mais difícil. Você cria no Messias que haveria de vir. E você era salvo pelo seu testemunho da sua fé. E você era uma pessoa que tinha muita fé em Deus. Você cria que ele ia mandar o Messias, que será salvo por ele. Então, pelo seu testemunho e a sua fé, você era salvo. Agora, vamos ver também como foi Abraão, esse homem de Deus, né? Pai de uma grande nação. Como foi que Abraão conseguiu ser pai de uma grande nação? Também pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé. Irmão, então eu digo hoje, quanto é mais fácil nós termos fé em Jesus Cristo, que no passado era muito mais difícil. Você crê na promessa, no testemunho, não é? E sem falar, não, nos outros rituais que tinham sacrifício de animais, não é? Uma série de outra coisa. Não era só a fé simplesmente pura, como nós podemos salvar hoje, ser salvo hoje única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Né? Então foi contando desde lá o Jardim do Éden. Nós já estamos em Abraão. Pela fé também, marca aqui de novo, pela fé, habitou na terra das promessas como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Eles eram herdeiros de quê? De Jesus. Qual era a promessa? Que depois da arca iria frutificar. Qual era o fruto que essa arca ia dar? Jesus. Como a irmã falou aqui na oração, era sombra. Hoje,
nós vivemos Jesus Cristo, no passado ele era a sombra do que nós vivemos hoje. Né? Eles viviam pela fé que o Messias viria através da arca. Então era muito importante a arca para eles, e quando eles estavam vendo na arca ali, obedecendo aqueles rituais que Deus mandava fazer no templo, eles estavam crendo que aquela arca ia dar um fruto, não é? Então, isso é muito importante, né? Herdeiros, olha aqui, herdeiros com eles da mesma promessa, pela fé. Herdeiros pela mesma fé. Então, nós vamos ouvir aqui vários exemplos de fé, vários exemplos. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A promessa. Pela fé, também, eu só estou frisando aqui para os irmãos verem quantas vezes fala que a salvação é pela fé. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, pela fé também, Sara conseguiu conceber. Então, são vários exemplos que nós vamos mostrar aqui, em Hebreus 11, da fé, que os irmãos já conhecem. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, tudo isso também pela fé. Não é? Interessante quando a gente vê todos esses textos, todas as pessoas servas do Senhor Jesus Cristo chegaram a Deus através da fé. Por isso que ele disse nos versículos anteriores que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver mais exemplos. Todos estes morreram na fé. Olha aqui. Todos estes morreram na fé. Interessante. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vendo as promessas de longe. Como hoje nós já temos diante de nós, o Espírito Santo, a salvação conosco. Nós só um paralelo que nós exercitamos a nossa fé é a promessa que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Então, quer dizer, nós também temos essa fé que em breve ele vem buscar e vem arrebatar a igreja. Então, o cristão, apesar de ser salvo por Jesus, ele ainda precisa continuar com a sua fé em Jesus Cristo. Dizer, olha, agora já estou salvo, estou em Jesus Cristo, pronto, agora não preciso confiar em mais nada, não preciso de fé. Então, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as. Quer dizer, porque esses morreram, eles não viram Jesus, sem terem recebido as promessas. Todos estes morreram na fé. Está vendo aqui? Ó? Isso aqui que é interessante. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Que promessa é essa que eles não receberam, gente? Hein? Que promessa é essa que eles não receberam? Todos esses que nós falamos aqui, desde Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abençoando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não é? Eles não eram desse reino, eles eram do reino de Deus. Vendo-as de longe, crendo, abençoando e confessaram. Está vendo como é interessante a gente falar? Como que você vai dizer, mas as pessoas que morreram antes de Jesus, como é que eles eram salvos?
Depois de Jesus, nós conhecemos Jesus, nós somos salvos porque confessamos nossos pecados para Ele, pedimos perdão aos nossos pecados e recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Mas antes de Jesus, era assim. Eles viviam na esperança, na promessa, na sombra, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando ou confessando. Não tem 2000 anos depois de Jesus, a igreja espera o arrebatamento? Eles já tinham 4000 anos, desde Noé, desde Adão aproximadamente, que estavam esperando o Messias. E nós já estamos há 2000 anos esperando esse mesmo Messias voltar. Não é? Então, pela fé, essa promessa que ele vai voltar. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Tem um hino até bonito que fala assim: da linda pátria estou tão longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que vou? Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Da linda pátria estou tão longe, triste eu estou. E assim eles viviam naquela promessa, esperando. Mas é isso aqui, ó, porque os que dizem, que isto dizem, que nós mencionamos anteriormente, claramente mostram que buscam uma pátria. Que pátria é essa? Pátria celestial. Assim como Abraão buscava a pátria em Deus, nós estamos buscando hoje em Jesus Cristo, né? Na promessa de Deus, nós estamos buscando Jesus Cristo. Então, eles buscam uma pátria, como nós hoje. Né? Da linda pátria estou, tão longe, né? Triste eu estou. De Jesus eu tenho saudade. Quando será que vou? Muito bonito. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Né? E se na verdade se lembrassem daquele de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Quer dizer, não é a pátria de onde eles tinham saído, eles estavam desejando uma pátria melhor, mas agora desejam uma pátria melhor, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Nós sabemos que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus vai reinar aqui na terra, ele já reina no mundo inteiro, mas ele vai voltar depois da grande tribulação, os 1000 anos. Satanás será preso, mas Jesus volta para reinar aqui, né? Então, por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, recebeu o seu unigênito. Né? Então, isso foi muito bonito, essa fé, né? E a atitude de Deus para com Isaque também. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Essa mesma certeza nós temos hoje ainda, né? E daí também, em figura, o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Está vendo? Ele não só cria nas coisas futuras, na cidade santa, né, na salvação, no Messias, e ele passou
Isso para Isaac, não é? E Esaú. Jacó e Esaú, né? Isaac passou para Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Hoje, o nosso futuro, nós já temos o nosso futuro aqui, é Jesus Cristo. A câmera desconfigurou, está com problema, irmão, não sei o que está acontecendo. Hoje ela não quis entrar. Deixa eu ver, botar a mão ali perto para ver se ela volta. Vou botar no. Tirar do foco automático. Pela fé, então, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então, pela fé, você adquire as bênçãos. Pela fé, aí ele vai passando. Olha como essa tradição vai passando de pai para filho, né? Então, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu portão. Pela fé, Jacó passou para José, né? Aí ele está mencionando aqui, José passou para diante. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O rei queria matar as crianças, né? E Moisés, aquela história longa que a gente conhece, ele foi ocultado. Depois entregue para a filha do rei, Faraó, para tomar conta. Pela fé, tudo aqui, ó, todo esse fato que nós estamos estudando aqui, de Hebreus, antes de Jesus, só era justificado pela fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele foi criado pela filha de Faraó, mas depois ele reconheceu que ele era judeu, ele era filho de uma judia, não é? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, né? Quer dizer, agora aqui eu vou ter a maior mordomia aqui junto com os egípcios, né? Aí ele falou, não, mas eu vou voltar à minha origem. E ele pagou um preço muito alto por isso, mas Deus o honrou. Tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, por que Moisés tinha deixado toda aquela mordomia de Faraó, era filho do Faraó, e quando ele descobriu que a mãe verdadeira dele era judia, o que ele fez? Não, eu quero alcançar a promessa de Deus. Deus prometeu ao povo que ele iria mandar o Messias. Eu quero ficar com a minha mãe. Eu não quero essa mordomia aqui desse povo egípcio que não acredita que nós temos uma promessa, que se Deus nos mandou uma promessa, o Messias. Então daqui, ó, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, né? Então a nossa recompensa celestial no céu. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Está vendo como era tudo pela fé? Tudo pela fé. Se não tivesse fé, você não via Jesus. E hoje, e Deus fala assim para a gente hoje, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Hoje nós não temos assim Jesus materializado, como eles fazem imagem dele. Deus não quer isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No passado, eles adoravam pela fé. Eles não tinham o conhecimento de Jesus Cristo, não sabiam quando ele ia nascer. Assim como nós não sabemos quando ele vai voltar, sabemos que ele vai voltar. Então era pela fé.
não é? Então, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Esse fato os irmãos conhecem, né? Que os egípcios mandaram matar todos os primogênitos e Deus poupou, né, os filhos lá dos judeus, né? Eles fizeram o sacrifício lá, passaram sangue nas portas, né? E essas casas o anjo da morte não levou aqueles primogênitos. Isso era mostrando já para eles, em linguagem figurada, em sombra, em figuras, olha, que vocês vão ser salvos um dia pelo sangue do Cordeiro. Né? Então, o sangue do Cordeiro não salvou eles lá da morte, os primogênitos. Então, há 2000 anos, veio Jesus, o Filho primogênito, o Filho único, unigênito e primogênito, né? Que foi o primeiro e único, né? Então, unigênito, único, Filho de Deus, Jesus Cristo. Pela fé, passaram o mar vermelho. Quantos exemplos querem? Agora eu olho para esse povo judeu, hoje a grande parte lá na maçonaria adorando Lúcifer, negando Jesus Cristo, a promessa de Deus. Dá pena desse povo. E a palavra de Deus diz que agora, nessa grande tribulação que virá, eles vão sofrer tanto, 2/3 deles serão eliminados. 1/3 somente vai ser salvo, mas eles vão sofrer tanto como se prova prata e ouro no fogo. Nesse tão grande sofrimento, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, a quem eles transpassaram, né? Então você vê que coisa interessante. Tudo isso Deus fez pela fé. Agora veio o Messias Jesus, eles quiseram permanecer no passado. Não reconheceram Jesus como Messias. E agora estão esperando o novo Messias deles, que é Lúcifer. Né? A palavra de Deus já mostrou, a gente sabe que é isso. E todos eles ligados à maçonaria. E o Deus da maçonaria é Lúcifer. Dá uma pena. Deus tenha misericórdia desse povo judeu. Que eles voltem, raciocinem, veem a história, os fatos, como está tudo próximo do Messias que virá, é o anticristo. Diz lá em Daniel 11, acho que é 25, né? O anticristo, ele virá escondidamente, ou seja, na sociedade secreta, e vai dominar o mundo pelo engano. A maçonaria diz, o Albert Pike, o maçom enganado merece ser enganado. E assim, eles vão fazendo isso com todas as pessoas, os pastores maçons, os médicos maçons, os advogados maçons, juízes maçons, com essa prática do engano, da mentira, do erro. Então, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Os egípcios chegaram atrás, mas moleza, o mar se abriu, está vendo? É um fenômeno físico, deu um vento lá, como eles justificam hoje. Aí eles passaram. Quando eles foram passar atrás dos judeus, o mar fechou. E a mão de Deus é assim, a vinda de Cristo agora vai ser um fenômeno dessa forma. Isso é um assunto que a gente pode discutir aqui, mas já foi encontrado no fundo do Mar Morto, do Mar Vermelho, no fundo do Mar Vermelho, várias rodas de carruagem lá da época. Tem foto disso hoje. Tá? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, né? Aquela luta, né? De Josué lá em Jericó, ficava rodeando os muros até eles caírem, né? Tocando as trombetas. 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-os em paz os espias. Então, pela fé, Raabe, que era uma meretriz, ela foi salva também. O mesmo que Jesus disse para aquela meretriz, aquela prostituta, ó, não te condeno, você está salva. Mas o que eu disse aqui, ele disse para ela, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ela foi salva também, por Jesus.
Aqui, essa meretriz, ela foi salva pela fé. Fé o quê? Na promessa que continha na arca. E quando a arca ia dar esse fruto, essa aí é a promessa. Que fruto é esse? Era Jesus. Então, a arca já seria abolida. Foi assim que aconteceu. Então, dando vários exemplos aqui, como as pessoas eram salvas pela fé. Deixa eu ver aqui. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Então aqui, ele encerra aqui, dizendo assim, mas olha, se eu for contar quantas pessoas que foram salvas pela fé, vou ter que falar de muita gente. Ele escrever um volume enorme. Então ele chega aqui e interrompe os exemplos de pessoas que foram salvas pela fé. Ele só cita aqui, ó, se eu tivesse que falar tudo, ia me faltar tempo. Contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas que foram salvos pela fé, né? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. O caso lá de Daniel. Daniel estava salvo, mas Jesus ainda não tinha nascido. Jesus só foi nascer 600 anos depois. Ele foi salvo, Daniel, o quê? Pela fé. Os quais, pela fé, sempre pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escapando o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, só mostrando aqui como é tão bonita a história de fé, né? Um resumo, como falei, uma retrospectiva da história de fé. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Preste atenção nisso aqui. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, mas não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Não é? Então aqui, provavelmente, isso aqui seria a ressurreição de Jesus Cristo, né? Falando que se Jesus também viesse e não morresse, não estava o plano de Deus, não teria se cumprido. Então ele teve que morrer para ele ressuscitar. Então isso, uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias de prisões. Foram apedrejados, cerrados, olha, falando dos cristãos, pela fé, e não desistiram. Ó. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias de prisões. Foram apedrejados, cerrados. Presta atenção, tudo isso. Isso é a Bíblia já falando há 2000 anos. 2000 anos. Logo depois da morte de Jesus foi escrito em Hebreus, talvez no ano 100. Olha o que está dizendo. E outros experimentaram escárnios, açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses cristãos que eles mataram na Santa Inquisição. Logo depois de Cristo, quanto que cristão tem morrido até hoje? Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Quantos cristãos que pela fé não negaram Jesus Cristo e vêm sendo mortos? Então ele citou aqui os que morreram pela promessa, lutaram pela fé. E agora ele está citando desses que não negaram Jesus
foram mortos, foram cerrados, foram desamparados, foram torturados, presos, né? Então, dos quais o mundo não era digno, porque eles eram pessoas tão especiais que o mundo não era digno desses crentes. Eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunhados pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor em nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha aqui, Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito. O que é isso que Deus estava provendo melhor ao nosso respeito? Um plano de salvação fantástico, promessa dele, Jesus Cristo. Então, nós lemos bastante aqui, né, irmãos, nesse momento aqui. Então, queria aqui praticamente com a leitura dos exemplos, irmãos, de quantas pessoas viveram pela fé ali, como foi importante, como foi bacana esse povo viver ali com a palavra de Deus. Eles tinham que ir lá, a Torá, o Pentateuco, não é? E Deus falando depois com eles através de Jeremias, de Isaías, mostrando essas promessas. Como nós temos todos esses discípulos e apóstolos de Jesus no Novo Testamento, mostrando todas essas promessas que nós temos hoje. Que coisa linda, que coisa bonita, irmão. E a gente voltar para o passado, não, eu quero aquelas coisas do passado. O que Jesus deu para mim, não quero mais não. Isso para mim não tem valor, não. Eu quero negar Jesus, eu quero viver de promessa. É igual aquela noiva, por exemplo, o noivo promete, olha, eu vou casar contigo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aí você chega para a noiva, você quer casar com o noivo? Não, eu só gosto da promessa que ele me fez, eu vou ficar aqui a vida inteira, não vou casar com o noivo. Ué, mas você não gosta do casamento, você não gosta do noivo? Por que você não quer casar? Só gosto da promessa. Quer dizer, é assim que a igreja está fazendo hoje. Esqueceu Jesus Cristo, o noivo. Só estão lá na promessa, no passado. E lá no passado a promessa que eles estão crendo, não, que vai vir o Messias. Que Messias próximo que a palavra de Deus fala que vai vir? É o anticristo. É o anticristo. Sobretudo se engrandecerá e não terá temor à palavra de Deus. Mostrar aqui um pouquinho, irmão, das coisas que nós estamos mostrando aqui. Como isso é triste, isso que nós estamos mostrando. As pessoas estão voltando para tudo isso no passado, irmão. Como é que nós mostramos aqui? Uma das coisas que Satanás sabiamente soube prender as pessoas no passado, sabe qual foi? O dízimo. Irmão, hoje você pode dar 11%, pode dar 9%, 9,5%, 12%, 10,1%, 10,2%, e você pode entregar 100% da sua vida, principalmente para Jesus. Olha o que aconteceu com esse povo que entregou seu dízimo e a sua oferta para Jesus. Olha o que o bispo Macedo construiu aí. O templo, a arca do anticristo. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui, vou pegar a Bíblia aqui, nós vamos mostrar um pouquinho aqui algumas coisas. Por isso que a palavra de Deus o tempo todo fica mostrando aqui. Olha, gente, não vamos ficar aqui no antigo pacto, não. Vamos sair do antigo pacto, nós já temos o novo. Olha lá, não é só nós, não. Está no mundo inteiro. Olha lá, o Obama. Olha a mãozinha dele ali na arca. Olha lá, todo mundo lindo, feliz da vida. Olha, nós estamos com a arca aqui. Está vendo como é que é? Então, estou mostrando para os irmãos para ver como as pessoas estão voltando para o antigo pacto, a antiga aliança. Não é? Olha aqui. Tudo isso nós já mostramos. Olha lá. As pessoas todas com a arca. 15, 20 anos. Uns 20 anos já vem denunciando isso quando eu escrevi o artigo. O anticristo mais cedo. Não é? Eu vou só parar ali para os irmãos verem, né? Como está esse povo todo ali. Ó.
ao Silas lá em 2011, TV Globo. Então, para a gente entender isso, o que está na Bíblia, vamos ver agora o que está aqui em cima, né? Nesses 5 itens aqui, ó, até aqui embaixo. 5 itens. Vamos ver o que está na Bíblia, aqui, ó, na Palavra de Deus, o que está acontecendo no mundo. Isso em 1776, os Illuminati, os supermaçons, adotaram essas 5 metas para dominar o mundo, né? Para Satanás dominar o mundo. A primeira delas, destruir a família. Destruir a família. Segundo, aumentar os impostos para você ser escravo, como os judeus eram escravos lá dos egípcios, não é? Hoje nós somos escravos disso. 3, destruir os governos. Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia. Destruir todos esses governos para se criar um governo mundial. É a ordem do Abixal. Eles próprios estão destruindo isso. Controlar a mente das pessoas com coisas idiotas, coisas imbecis, para as pessoas não perceberem o que está acontecendo. É futebol de manhã, de tarde, de noite. Agora já tem um campeonato classe A, depois o classe B, tem o campeonato C, tem o campeonato D, já está chegando o campeonato Z. Vai faltar alfabeto. E as lutas, irmãos, igual antigamente no Império Romano, essas metas foram adotadas. O Edward Gibbon, ele estudou durante 10 anos, escreveu acho que 6 volumes sobre a decadência do Império Romano. E ele descobriu que o Império Romano foi destruído por essas 5 metas aqui, sendo que a última aqui nós não falamos, que é a destruição do cristianismo. Matar os crentes, destruir a palavra de Deus. Então, aí eles pensaram, os Illuminati, que coisa interessante, nós queremos continuar esse trabalho. O Império Romano acabou no ano 476 depois de Cristo. Era o império único, era o mais forte do mundo, não tinha nenhum inimigo para pegar o Império Romano, né? Para destruir o Império Romano. E assim eles foram, irmão, devagarinho, no mundo inteiro. Agora você olha aqui em cima, tá vendo aqui, ó, nessa parte superior aqui, ó, o livro Direitos Humanos, Plano Nacional de Direitos Humanos, está aqui, ó, vocês estão vendo aqui em cima? Uma mão espalmada, lá no canto, lá em cima, lá no oposto onde eu estou, tá? Lá em cima, ó, tem a mão espalmada na capa do livro Plano Nacional de Direitos Humanos e embaixo uma pombinha da falsa paz. Então, a 5 metros, assim, ó, 5 metros espalmada lá, ó. Está lá em cima. No nosso Plano Nacional de Direitos Humanos, está sendo aplicado no mundo inteiro. O Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e o 2 foi o Fernando Henrique que publicou. O terceiro foi o Lula que fez. E vocês vão lembrar dele, ele quando publicou esse texto, ele falou o seguinte, olha, você sabe, mas Lula, como você assinou toda essa coisa imbecil, essa confusão toda? Olha como você destruiu aqui o povo brasileiro. Ah, me perdoe, eu assinei sem ler. Lembra que ele falou essa besteira? Pior do que ele assinar isso, ele disse que ele assinou sem ler. Olha, eles não têm nenhum compromisso com o povo. Isso aqui é 5 metas dos Illuminati. Então, recordando, destruir a família, aumentar os impostos, destruir o governo, né? Controlar a mente das pessoas com coisas imbecis, coisas idiotas, para as pessoas não perceberem o que está acontecendo, e destruir o cristianismo. Bem, eu vou passar rápido só para as pessoas verem. Então, olha como está acontecendo dentro da igreja, a igreja não está percebendo. Olha aqui em cima. Essa é a capa do DVD, o último, do Diante do Trono, da Lagoinha lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha a cara do Bafomete ali, gente. Os feixes de luz estão mostrando, creio, e o símbolo que eles estão usando agora é essa coroa. Que o reverendo Moon usava também essa coroa. Aquele reverendo Moon que dizia que ele era o Messias. E está escrito, creio, na coroa do reverendo Moon. E aqui embaixo, onde começa o facho de luz,
é o queixo, né, o focinho do bode, tem as duas orelhas, para a direita e esquerda, e lá em cima termina um raio de luz com os dois chifres. Igualzinho está nessa imagem aqui do lado. Onde tem ela é uma imagem de uma estrela invertida, rodeada por uma serpente que come a sua própria cauda, chamada Ouroboros. Ele chama essa serpente. E aqui está letras que é grega, lift, quer dizendo assim, Satanás, né? Letras gregas. Agora, você olha aqui o símbolo da nova vida. Como você olha assim rápido, dá a impressão que é uma árvore, né? Mas olha aqui, tem o focinho, aqui embaixo, como seria o tronco da árvore. Aí tem as duas orelhas e os dois chifres. Entre os dois chifres tem 3 bolinhas. Os outros parecem flores, né? Mas as outras que são 3 bolinhas redondas. Os 3 sinais, os 3 pontinhos da maçonaria aqui, ó, em cima dos chifres do bode. Os 3 pontinhos. Então, é isso aí, a Igreja Nova Vida, família da fé. Olha aí como é que está. Não é? Ó, vamos mostrar aqui. Olha o pessoal da Lagoinha aqui. Que nós mostramos ali atrás. Está vendo? Ó, desse DVD aqui diante do trono. E o que eles estão aqui, irmão? Você acha que é coincidência? Aqui com a arca na mão. Dizendo lá, ó, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Nós estamos esperando o nosso Messias, o bode. O bode Bafomete, esse Deus da maçonaria, que vai trazer o líder dele. Aqui, ó, Satanás. Jesus não veio, Jesus não é o Messias, nós estamos esperando o Messias. Aqui, nós estamos com a arca aqui. Nós estamos negando que Jesus é o Messias. Nós estamos, na realidade, esperando o Messias. Agora, vamos ver o que eu coloquei aqui. Eu coloco o versículo 15, que é muito bonito. Jeremias 3,16, mas eu incluo sempre o versículo 15. Olha a promessa de Deus. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Irmão, nem tudo está perdido. Temos aqui alguns pastores, inclusive aqui no nosso meio, pastores com inteligência, com ciência, ou seja, ciência, conhecimento e inteligência, que vão apacentar o povo de Deus. Deus ia dar, segundo o meu coração, pastores segundo o meu coração, os quais apacentará com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, que dias são esses? São os dias, agora de 2000 anos, aqueles dias da vinda de Cristo, diz o Senhor. Então, quando essa arca, está aqui, atrás de mim, essa arca aqui, ela der o seu fruto, que é Jesus, nunca mais se dirá arca da aliança do Senhor. Isso aqui agora é o anticristo que usa isso. O anticristo que está usando isso. Porque isso aqui já perdeu o valor, a promessa já foi cumprida. Jesus já veio o Messias. No passado, Abraão, toda aquela fé toda, era nisso daqui. Mas quando veio Jesus, todos eles foram salvos por Jesus. No dia do julgamento lá, ele vai estar no tribunal, julgar todo mundo. Antes de Jesus e depois de Jesus, está lá no tribunal. E dar-vos-eis pastores, né, segunda, e nunca mais se dirá arca da aliança do Senhor. Não pode chamar mais essa arca do Senhor, é proibido. Nem desvirar o coração. Você não pode ficar emocionado com essa arca. Nem dela se lembrarão. Esquece, gente. O Novo Testamento, aqui a palavra de Deus, ó, no Novo Testamento, só tem uma vez a menção desse templo onde tem essa arca. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz que o anticristo vai se sentar nesse templo, onde tem esta arca. O anticristo vai sentar nesse templo, onde tem essa arca, e vai julgar que é Deus, vai profanar o templo e vai exigir que todos adorem. E quem não adorar, ele vai mandar matar. Entenderam? Como eles pegaram o dízimo primeiro, depois veio a arca, depois da arca veio o templo, e o templo, em breve você vai ver um montão de gente na porta
dos templos aí sacrificando cabrito, cordeiro, criança, sacrificando adulto. Vai ter um montão de sacrifício. Há quanto tempo o Bispo Macedo vem falando assim? Ele fala antes, tem que sacrificar, gente. Tem que sacrificar. Você pensa que sacrificar, ele está falando que é dar a oferta? Tem que sacrificar. Você vai ver na porta do templo. Tem um lavabo e tem um local onde você mata o animal e onde você lava suas mãos. Depois leva o sangue para espargir lá no altar. Então, isso tudo aqui, Deus diz, nem se lembrará, nem a visitarão. Deus não quer que ninguém vá lá em São Paulo visitar a arca. Tem uma igreja aqui que tem uma arca aqui. Não vai lá. É proibido, nem entra lá. Onde tiver essa arca, não entra o servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia contra Jesus. Isso aqui é um símbolo do anticristo. Isso aqui representa anticristo. Lembra a carta dos Illuminati que eu mostrei para vocês? Da Arca da Aliança? E quem diz que vai governar o mundo? São os Illuminati. O jogo de carta Illuminati está lá. Da governança mundial, da nova ordem mundial. Está lá a Arca como símbolo dos Illuminati. Eles são satanistas declarados. E estão usando isso aqui como símbolo. Eles estão corretíssimos. Eles estão corretíssimos. Que está errada a pessoa dizer igual a Igreja Universal, ou Batista, ou Presbiteriana, ou Católica, dizer que ser de Jesus e está usando isso. Isso é uma incoerência. Isso aqui é um instrumento dos Illuminati. Eles vão usar agora. E onde que eles vão deixar isso? Vão deixar no meio da rua? Tem que construir um templo. E eles vão reconstruir esse templo lá em Jerusalém. O problema é que lá no local onde tem que construir esse templo tem uma mesquita. Presta atenção, gente. A mesquita dos árabes. Maçonaria francesa. E isso aqui seria a herança de Israel. Isso aqui é da maçonaria inglesa, que é de Israel. Israel, Estados Unidos, Canadá, a própria Inglaterra e muitos outros países aí da Europa são maçonaria inglesa. O norte de Israel, o que tem? Os países árabes, a Rússia, maçonaria francesa, que são lá na mesquita. Então ali vão ter 2 templos. Olha a confusão que vai dar ali, gente. Mas a palavra de Deus diz que o anticristo vai se sentar nesse templo onde tem essa arca. Não é na mesquita, não. O anticristo vai se sentar aqui nessa arca. Isso aqui é do anticristo, gente. Não pode um cristão, uma igreja, dizer que Jesus está com isso. E você vai ver que todos estão pegando o dízimo, que é uma coisa do passado. Aí Satanás segurou com esse dinheiro as pessoas ali. Você vê, todas as pessoas que deram esse montão de dízimo e oferta para Bispo Macedo construir a arca do anticristo, o templo do anticristo, com o dízimo que ele pediu em nome de Jesus. Aí você acha que você vai ser salvo dando dízimo. O dízimo salvo. Para fazer a arca do anticristo, fazer o templo do anticristo, para fazer as roupas sacerdotais do Antigo Testamento. A promessa já passou, já cumpriu. Agora Jesus é o Messias, isso não precisa mais. Quem vai usar isso? A Bíblia fala o tempo inteiro, avisa lá, desde Jeremias aqui, avisando no passado. Quando a arca estava em vigor ainda. Mas quando essa arca der o seu fruto, joga isso fora. Deus está falando aqui, joga isso fora. Aí eles alertam, sabe por quê? Quem vai usar essa arca depois é o anticristo, é Satanás. Esse povo lá da Universal está aqui, gente. É dos Illuminati, eles estão caminhando para esperar o Lúcifer deles, que está no topo da maçonaria. Tem Lúcifer, tem os 7 judeus desconhecidos e tem os 9 judeus desconhecidos, daquele livro Dissipando as Trevas do rei Herodes Agripa. Os 9 judeus desconhecidos que mataram Jesus, os discípulos e os apóstolos. Entenderam como a gente fala e bate direitinho? É a palavra de Deus assim, e nem a visitarão, e nem se fará outra, gente. Eu falei há pouco tempo, uma vez me deram um disco e joguei no lixo. Joguei no lixo. Mas a arca de Deus foi de Deus. Foi uma bela promessa de Deus. Uma coisa maravilhosa de Deus. Mas acabou. Depois que veio Jesus, perdeu o valor. Tá? Para a gente encerrar, para ver que a nossa fé hoje é aqui. Olha aquela estrela que estava lá, a mãozinha aqui,
com a cara do bode, está vendo ali em cima? Ó, aqui em cima de mim, aquela mãozinha assim, ó, que eles fazem assim com a cara do bode, ó, aqui, ó, tá vendo ali em cima? Isso acho que é Aleister Crowley e a sacerdotisa dele. Olha aqui, a estrela de 5 pontas invertida. Isso aqui é satanismo explícito. Essa estrela aqui, ó, satanismo explícito. Tá vendo aqui? Eles vão usar a arca para dizer, agora nós vamos esperar o Messias. Quando chegar o Messias, vai aparecer Satanás. Dizer, agora o Messias veio. Está vendo aqui que nós mostramos lá no anterior? Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui? Não. Era nesse aqui, não. Ó. Não. Cadê? Aqui, ó. Está vendo? Aquela estrela de Bafomete, lá como símbolo da nova vida, e na capa do DVD do povo de Lagoinha, o povo da Lagoinha com ela na mão. Qual o nome do troféu? Está escrito aqui, ó, embaixo, aqui, ó, dela. Troféu promessa. Era a promessa de Deus. Foi cumprida, acabou. Tá? Isso que nós mostramos aqui, Jeremias 3,16. Esse aqui é o satanismo, tá? Dela. Nós acabamos de estudar esse. Depois, amanhã não posso. Sexta-feira estou de plantão. No sábado o Marcelo faz, ou no domingo a gente vai fazer isso. Então, esse aqui é o famoso troféu promessa da TV Globo. A satânica TV Globo resolve dar um presente para os evangélicos. Aqui, os evangélicos todos. Agora, vocês, cada ano, vão ganhar um troféu. Irmão, isso aqui é para o Satanás, que é feliz da vida. Querubim, ó. Olha aí. Os 2 querubins em cima da arca. Propiciatório é a tampa da arca. E dentro da arca tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão, que floresceu, porque Deus floresceu o cajado dele, porque ele foi o ajudante de Moisés, que era irmão dele, e tinha um potinho de ouro, onde tinha um pouquinho do maná, para eles não esquecerem que Deus fazia cair alimento do céu para sustentar esse povo judeu. Então, dentro dessa arca tem essas 3 coisas. E Jesus é o pão que veio do céu. Né? Essa arca simboliza Jesus, é o cumprimento. Olha aqui, o pessoal, tudo recebendo aqui, todos os evangélicos, né? O anticristo mais cedo, os falsos profetas. Olha aí, os falsos profetas recebendo. O Silas Malafaia, em novembro de 2011, começou com essa coisa do inferno aqui. Olha lá o povo da Lagoinha fazendo assim, essa mão, tá vendo? O sinal lá do bode, do Homem-Aranha. O povo da Lagoinha fazendo. Olha a Aline Barros fazendo lá no programa da Hebe Camargo. Ela estava grávida ali. Olha lá os negócios da maçonaria nos DVDs dela lá. Olha ela vestida de Ísis. Olha lá. E o sol, as pirâmides, todo lá. Essa era a deusa dos egípcios. Olha lá. Esse é o pessoal todo que está aí. Por incrível que pareça, gente. Esse nem se fala. O Estevão Hernandes, olha lá, com a estrela de reinfante 6 pontas no peito. Esse é o povo. Jesus disse, olha, Satanás, ele não vai vir aqui, vai chegar assim, olha, eu sou Satanás, eu sou pastor de Satanás, sou missionário de Satanás. Jesus não disse isso. Que muitos viriam em nome de Jesus. Muitos viriam em nome de Jesus. É isso que ele mostra aí. O que está fazendo esse pessoal com essa arca na mão, gente? Esse pessoal é do anticristo. Essa arca é do anticristo. Esse pessoal está negando Jesus. Isso, meu irmão, é mexer com fogo. Isso é inferno. Deus Ísis. Todo esse pessoal já conheceu isso. A arca do anticristo. O anticristo mais cedo, né? Eu venho falando isso, irmão. Aos 15 e 20 anos eu escrevi o artigo. O anticristo mais cedo. Mas a Bíblia já fala disso desde o tempo de Adão.
Quando Deus prometeu que Jesus viria esmagar a cabeça da serpente há 6.000 anos. E o pessoal está aí, ó. Já está dito há 6.000 anos. E o pessoal está aí preferindo Lúcifer dentro do sistema religioso. Por quê? Porque a maçonaria cria e controla todas as religiões. O maçom Martim Lutero, que é da Rosa Cruz, da maçonaria inglesa, criou um montão de religiões. O que adiantou para afrontar a Igreja Católica com toda a idolatria dela? A Igreja Católica precisa conhecer Jesus Cristo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que eles precisam aprender. Agora, criar mais religiões para a maçonaria faturar é aqueles dízimo e oferta que a Igreja Universal vem arrecadando há mais de 30 anos. Os dízimo e oferta que a Igreja Universal vem arrecadando há mais de 30 anos. Para construir o quê? Templo do Anticristo, Arca do Anticristo. Para comprar passagem para o pessoal para onde? Para o inferno. Ah, o dízimo salva? Não salva por isso. O dízimo não salva. A arca salva? A arca não salva. A fé que Deus colocou no passado, na arca, na promessa de Deus, a fé na promessa salvava. Hoje, quem salva é a promessa em si, que é Jesus Cristo. Entenderam? Viram? Como a gente mostra isso aí direitinho. E aqui eu não vou citar para os irmãos, né? Todo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que eu mostrei aqui para os irmãos, que não tem como a gente explicar aqui tudo para ler para vocês. Eu botei até aqui para a gente não conseguir fazer maior todas as coisas que diz aqui, ó. O qual, quer dizer, o anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que templo é esse? O templo de Salomão. Esse templo que está aí. Agora vós sabeis o que o detém. O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ou a igreja, os dois saírem aqui da terra, o anticristo ele vai se manifestar. Ele já está no mundo. E fala aqui que é o mistério da injustiça já opera no nosso meio. O mistério. Mistério é coisa oculta. Quer dizer, a injustiça oculta já opera no nosso meio. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Qual é esse único que resiste? Quem é que pode conter Satanás sem ele se manifestar? Jesus, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair daqui, da terra, sair com a igreja de Cristo, acabou, irmão. Isso aqui não é bagunça. Aí que vocês vão ver o que é bagunça. Então, a única vez que a palavra de Deus fala aqui, nesse homem iníquo da perdição, homem do pecado, filho da perdição, vocês têm que ler muito a 2 Tessalonicenses, segunda carta, né, de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Mas fala muito abertamente. Então, eu vi um debate um dia desse na Rede TV, e as pessoas lá discutindo, não, mas será que o anticristo, ele vai vir, não sei o quê. Irmão, ele vai vir como um homem, como Jesus veio como um homem. Ele vai vir, é o cara que está lá no topo da maçonaria. Tem Lúcifer no topo da maçonaria, esse cara que encarna Lúcifer, é um homossexual. Aí tem os 6 judeus desconhecidos, tem os 9 judeus desconhecidos. Aí depois vem Illuminati, vem Ordem dos Templários, vem não sei o quê, depois vem grau 33, grau 32, 31, não sei o quê, 25, 12, 10, grau 3, 2 e 1. Essa é a pirâmide. O topo da pirâmide da maçonaria está Lúcifer. É isso que a palavra de Deus confirma aqui. A quem o nosso, ele vai trazer a operação do erro, enganando da injustiça, o engano da injustiça.
igualzinho está lá em Daniel 11:37, ele virá escondidamente e vai dominar o mundo através do engano. A operação do erro, do engano. Engano da injustiça, operação do erro. Creiam na mentira. Vai fazer com que todos creiam na mentira, esqueçam a verdade que é Jesus. Então, nós encerramos aqui, irmãos, mostrando o perigo desse documento aqui. Aqui embaixo está escrito, né, em inglês, dizendo que esses Illuminati, eles podem matar. Mas eles não serão mortos. Mas eles têm autorização para matar. Entendeu? Interessante. Esse é o símbolo deles da arca. A arca da aliança, do governo mundial, a governança mundial. Isso é a arca. Tá? Então, nós já somos 23h30, deu exatamente 11h30, como a gente está tentando encerrar, às vezes é meia-noite da manhã. Então, provavelmente, nós nos veremos no sábado com o nosso amigo Marcelo, continuar os estudos dele lá. Doutor Pedrosa, boa noite. Fala. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu queria deixar aqui um versículo bíblico para justamente engrandecer esse estudo maravilhoso que o senhor trouxe aí, falando justamente desses falsos mestres e profetas do dia de hoje. O apóstolo Pedro, ele fala em uma das suas cartas, o capítulo 3, versículo 16 em diante, diz o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, irmãos, é isso que o doutor Pedrosa está tentando sempre pregar para as pessoas, que esses falsos mestres e doutores que se acham muito inteligentes, está pregando engano. É só uma contribuiçãozinha, doutor Pedrosa. Muito obrigado. A irmã falou até uma coisa, eu recebi um e-mail, que o Silas Malafaia criticava tanta gente, agora está imitando a gente. Fala, vocês estão falando de homossexual, ou a pessoa mais discriminada é o cristão, porque a gente sempre falou aqui. Aí ele vem aqui e fecha o nosso programa da RIT TV. Agora, para ganhar voto, tá vendo? Irmãos, onde que tem 100 mil homossexuais presos? Onde tem 100 mil prostitutas presas? Vocês sabem? Em lugar nenhum. Mas vocês sabem onde tem 100 mil cristãos presos? Na Coreia do Norte, da maçonaria francesa, essa da Dilma. Tem 100 mil cristãos. E o Silas já comeu lá na mão dela. Ela não deu o dinheiro suficiente, ela foi para o José Serra. Entendeu? Eles ficam assim, irmão, arrecadando. E estão lá, com a arca na mão, levando as pessoas para o inferno, fazendo o carinho do bode assim, ó, o focinho do bode aqui, ó, tá vendo? Os dois chifrinhos, ó. Esse é o sinal que eles fazem, ó, tá? Com essa mão aqui. Então, ó, as arcas, as pirâmides, esse povo todo, irmão, tá levando essa multidão para o inferno. Isso é inferno. Vai brincar com Baal, vai brincar com símbolo de Satanás, ó. Isso tudo, irmão, como você falou. Eles pensam, o Silas, então, é um sabichão, sabe a Bíblia toda. Irmão, mas coloquem na prática. Veja, que foi em novembro de 2011. Ele que lançou lá o troféu promessa. Ele disse, não, o troféu, vocês vão colocar o troféu Jesus Cristo. Vamos, pelo menos assim, ó,
quem for salvo ganhou Jesus. No troféu Arca das... Brincadeira, né? Brincadeira. Olha aqui o piso da maçonaria e o piso aqui ao lado da menina que vai. Ela vestida como a Deusise. Como é que pode para ensinar isso para as criancinhas? Aquelas abominações do Egito. Então, o que nós temos feito, irmão, nesses 20 anos, eu sei o que eu passo, o que eu vivo. As humilhações, as perseguições. Porque nós, há 20 anos, abrimos esse assunto. Nós somos o único no Brasil, o único no Brasil, a levantar esse assunto sobre maçonaria para frente. E falou, vou ganhar essas pessoas para Jesus, eu vou tirar a máscara de Satanás, que ele é um enganador, ele quer dominar o mundo através do engano, eu vou tirar a máscara de Satanás. Nós somos os únicos que viemos. Hoje, graças a Deus, tem uma multidão na internet de crentes anônimos botando isso para quebrar, evangelizando. Não, a arca é de Satanás. Não entra onde está a arca. Ajude-nos a pregar o que está na palavra de Deus. Dizer, o Pedrosa inventou, o Pedrosa descobriu, não. Tudo está na palavra, eu não fiz nada. Eu só uso a palavra e prego. O mérito disso daqui é de Deus, o grande reformador. Ele pegou esse pacto antigo e falou, agora vamos fazer uma grande reforma. Vamos fazer um pacto novo, Jesus Cristo. Esse que é o grande reformador. A maior reforma que o mundo já teve foi essa que Deus fez, através do plano de salvação simples, fácil. Fácil, fácil. O plano simples de salvação. Salvação é de graça. Deus na vida em tempo de Doutor Pedrosa, faz a vida dentro de você. E Deus, lá no céu não existe templo. Você vai habitar dentro do próprio Deus. Esse é o plano de salvação fácil. Pode falar, meu irmão. eu estava observando esse reverendo Moon que o senhor está passando ali, que se o senhor colocar, der uma olhadinha, os dois bigodes dele assim representam os dois chifres do carneiro, do bode. E aqui embaixo ele tem a barbicha, que é a barbicha do bode. Além dele estar com a mão fazendo assim, o bigode dele é dois chifres. Irmã, um satanista, eu não sei se é Anton LaVey ou se é o... Cadê aqui? Deixa eu ver se é aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Botar aqui. Esse acho que é... Esse aqui. Esse é Anton LaVey, irmã. Esse homem, ele disse para a própria mãe dele, mãe, eu sou a besta. Ele dizia isso, que ele era o próprio Lúcifer, Satanás. Esse daqui era homossexual. E esse cara é um inglês, Ele é que escreveu a Bíblia de Satanás, a Bíblia nossa, evangélica, ao contrário. Ele fez tudo, Pai Nosso, ao contrário. Você precisa ver a Bíblia de Anton LaVey. Nossa, é terrível, irmão. A igreja toda de Jesus Cristo indo para isso. Irmão, mas não dá só a universal. O meu medo agora é que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 13, foi dado à besta fazer guerra aos santos e vencê-los. Os santos lá na universal, todos vencidos. E nesse caminho vai a Igreja Assembleia de Deus cheia de maçom, batista, presbiteriano, metodista, tudo nesse caminho, irmão. Você vai ver todo mundo com a arca nos templos, esperando Satanás. É o novo Messias dessa arca, dos Illuminatis. Lá, ó, tá aqui, esse é o jogo de cartas aqui dos Illuminatis. Jogo de cartas dos Illuminatis, esse daqui. Irmão, mas está tão claro. Eu não sei por que as pessoas querem ir para o inferno. Como Deus disse a Jeremias, o meu povo prefere o engano, gente. Jesus é tão simples, o plano de salvação, que a gente encerra sempre dizendo esse convite de Jesus. Ele disse, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, encontrarei descanso para as vossas almas.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Agora, o senhor quer voltar àquela tradição horrível, antiga, pesada, que ninguém conseguia cumprir. São os poucos que, pela fé, na promessa que era Jesus Cristo, creram na promessa que era Jesus, foram salvos. Isso é exemplo de fé. É verdade. Tá bom? Então, vamos encerrar aqui, deixando que você aceite esse convite de Jesus. Olhe o óbvio, olhe o óbvio. Quanta coisa, se você não acreditar que essa palavra aqui é verdade, olha a história baseada em evidências. Olha as evidências. Como tudo vem acontecendo direitinho como aconteceu aqui. Ó. Tudo, 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 tudo. A história toda está aqui. Ó. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, está tudo aqui. A gente, esse governo aqui agora, perdedor, que nós estamos roubando as escolas, roubando os hospitais, roubando as rodovias, roubando a Amazônia, roubando a Vale do Rio Doce, roubando a Petrobras, nós estamos tão ricos. Só nós que sabemos administrar, nós estamos roubando tudo do povo, a maçonaria inglesa e francesa. Então agora nós estamos roubando tudo isso, que só nós sabemos administrar, então nós vamos fazer agora um governo mundial. Agora nós vamos dominar o mundo para sempre. Irmãos, esse anticristo dessa arma, ele vai fazer um pacto com o povo de Israel de 7 anos. Está tudo aqui escrito há 2.600, 2.500 anos. Está tudo aqui já. Vai fazer um pacto que vai durar 7 anos. Mas no meio desse pacto, 3 anos e meio, ele se manifesta. Ó, eu sou Lúcio. Nós já terminamos de construir o templo aqui em Jerusalém, agora eu me manifesto. Já tem tudo pronto para construir o templo em Jerusalém, tudo, os tijolos, as ovelhas para serem sacrificadas, a arca, os utensílios, tudo pronto, tudo. E quando eles fizerem isso, só que Jesus vem antes e arrebata a igreja. Por isso nós estamos vivendo um tempo precioso, irmãos, que em breve, a qualquer momento, nós poderemos ser arrebatados. Tá? A qualquer momento. Porque já está tudo pronto para o anticristo reinar. Mas nós vamos voltar, vamos ser arrebatados antes. Entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Estamos dentro do nosso tempo. Não, pastor, doutor, eu só queria dizer que eu fico assim admirada, né? Porque pela fé, eles não chegaram a Jesus. Eles viveram a época da sombra de Jesus, mas eles creram nessa promessa que Jesus ia vir e foram todos salvos. E nós que temos a Jesus, é falta das pessoas lerem a palavra de Deus, porque nós já temos Ele. A sombra de uma pessoa, quando a gente vive naquela sombra, não na pessoa, mas quando sai a sombra, fica a pessoa, e nós temos com a pessoa. E eles alcançaram a salvação crendo na sombra, crendo que Jesus ia ser o salvador deles, mesmo sem ter nenhuma, só pela fé. Que fé que eles tinham. E agora as pessoas, já se cumpriu tudo, é muito mais fácil crer, mas eu digo os cristãos, porque é falta de ler a palavra de Deus e não seguir a cabeça daqueles que estão na frente. Porque os que estão na frente querem o dízimo, estão preparando para o anticristo, como o senhor diz, mas o povo que quer ser salvo tem que ler a palavra. Obrigado, doutor. Só isso que eu queria dizer. Eu agradeço, irmão. Uma excelente palavra, né? Simples e objetiva. Está tudo aqui, gente. Não, porque o Illuminati diz lá que nós vamos governar o mundo, nós vamos roubar tudo do povo. A maçonaria inglesa e francesa não rouba de lá, rouba de cá, e o povo é a única vítima. A única vítima é o povo. E os 2 maiores ladrões do mundo, maçonaria inglesa e francesa, já falei isso aqui 500 vezes. Não, porque nós vamos ficar ricos e nós vamos dominar o mundo. Irmão, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nós somos herdeiros de tudo isso. Jesus disse aos que tiverem a sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. Os verdadeiros herdeiros. E dentro deste reino e do novo céu e da nova terra somos nós, com Jesus Cristo. O fruto da arca, o que já frutificou, né? O fruto da arca, a esperança, a promessa que foi cumprida.
Um grande abraço a todos. Receba hoje Jesus como seu único, suficiente Salvador. Esqueça todo esse sistema religioso que a maçonaria cria e você paga para o inferno, viu? Quantas pessoas deram dízimo e oferta que não foi para Jesus? Ó, fui lá para construir arte e tendo para Satanás. Não avisei? Há 20 anos falei, ó, tudo está aqui na Bíblia. O que aconteceu, infelizmente, mas ainda tem um tempo da gente conseguir tirar um pouco desse povo para Jesus. E Amém. nós vamos ver agora Hebreus 12, né? É o próximo capítulo, são 12 ou 13 capítulos. Acho que são 12, 13. Então, está uma peninha, já está acabando o Hebreus, né? A gente está, coisa maravilhosa, como é gostoso ler a palavra de Deus. Então, irmãos, Satanás hoje, o livro que ele não quer, que ninguém pregue, é Hebreus. Porque o povo está voltando a ser o hebreu do passado. E isso foi escrito na época, logo depois de Jesus, 25, 30 anos depois de Jesus ter nascido, morrido e ressuscitado. Aí estava todo mundo voltando ao antigo pacto. E o livro de Hebreus mostra, não, esse Deus fez uma reforma, fez um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança eterna, duradoura e única, não vai haver mais outro pacto. E esse tem um nome, Jesus Cristo. Entendeu? Então, muito claro, muito explícito. Um grande abraço em todos. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até sábado. Boa noite, doutor Pedrosa. Boa noite a todos. Boa noite a todos também.